conversar um pouquinho com vocês sobre consumismo. Será que a forma como a gente está consumindo é saudável? Vou contar também um pouquinho da minha experiência e dar algumas dicas de como a gente pode ter uma relação saudável com o consumo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e tem curiosidade, já se inscreve no canal, fica até o final, deixa o seu like, ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que precisa transformar essa relação com o consumo. Bora lá? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o consumo, da gente refletir sobre e pensar sobre essa questão do consumir, do gastar e o que é o consumismo e por que a gente se deixa levar muitas vezes. Eu quero também trazer, antes de mais nada, a minha experiência. Eu acho que através dela a gente consegue trazer alguns exemplos e trazer também as dicas e o que eu fiz que funcionou comigo. Por muitos anos, eu não pensava muito no amanhã. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, praticamente o que eu ganhava era para comprar e ficava no zero a zero. Eu nunca fui aquela pessoa que gastou além do que tinha e nem aquela pessoa que já ficou no vermelho. Mas eu também não conseguia guardar muita coisa, não. Quando eu tinha um objetivo, então eu quis comprar minha moto, eu quis trocar e comprar um carro, eu conseguia guardar dinheiro, eu conseguia economizar. Mas se eu não tinha foco, se eu não tinha um objetivo maior, tudo que entrava saía. Era com roupa, com semijoia, com sapato, com comida, com passeios, ia. E isso começou a me incomodar. Porque eu comecei a ficar mais velha, entender as questões de investimento, de pensar no futuro, se eu queria né, ter um planejamento financeiro, um conforto, talvez, de não ter aquela obrigação de, nossa, eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar eu vou, sei lá, passar fome. Então isso começou a me incomodar muito. E não só enquanto psicóloga, estudando sobre essa questão do consumo, essa questão social, porque tem muito da publicidade, do status, da questão que a gente vive numa sociedade capitalista em que o dinheiro rege muita coisa, se não a maioria das coisas. Eu fui começar a entender as razões disso, desse comportamento, até onde era saudável e até onde não, até onde era uma questão de querer ou de precisar tal coisa. E comecei a ressignificar a minha questão com o consumo, com o dinheiro. Eu falo sempre que não é fácil, é meio que uma luta diária, porque a gente é bombardeado o tempo todo por propagandas, por você precisa ter isso é bacana, isso é legal, e ainda mais hoje com tantos aplicativos, com tantas facilidades de comprar coisas baratas, comprar coisas fáceis, ali no próprio celular, às vezes você nem precisa do cartão, o aplicativo do seu cartão já gera um cartão virtual, então você nem precisa ir lá na bolsa buscar esse cartão e fazer a sua compra ali. Então hoje tá tudo muito mais fácil. A gente não tem também muito tempo nem de pensar, peraí, eu quero isso, eu preciso disso, é necessário de fato. Então é uma luta diária que a gente vai tendo e vai fazendo e até entendendo o foco nosso para um objetivo maior, é de ressignificar essa relação. Eu não tô aqui para falar para não gastar, que não é para se gastar, que dinheiro é só para guardar, para investir, que a gente, né, deixa de viver para não, não é isso. Mas a gente precisa entender o que é o nosso saudável. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, da gente encontrar o que é saudável para nós. Então, de ter esse equilíbrio, talvez. Porque eu vejo muitas pessoas que consomem, que gastam, que compram e são felizes assim, mas também tem muitas pessoas que fazem isso, e se não a maioria, que depois se culpa, se cobra, fica frustrado, né? Tem a emoção ali da hora da compra, mas assim que já comprou, meio que perde a graça. Muita gente compra às vezes pela internet e comprou, ficou na empolgação e chegou, era isso, e às vezes fica lá esquecido aquele item. Então eu tô aqui para te ajudar a encontrar o seu saudável. Eu li muito sobre o assunto, estudei muito sobre, para além da psicologia, e eu vou deixar até aqui na descrição alguns livros que eu li, que me ajudaram, que eu acho que pode te ajudar também de algum modo. Então, se você quiser, o link vai estar aqui embaixo. E eu queria te dar algumas dicas práticas também e entender o que funcionou para mim, para a gente compartilhar essas experiências e ter essa troca bacana. Uma coisa que eu já adianto e que me ajudou muito foi o meu processo de busca de mim. Então, na minha análise pessoal, eu entendi. Será que eu estava querendo preencher algo? Por que eu gastava? O que aquele item representava para mim?
se era uma questão de status, se era uma questão para me manter num grupo de amigos, talvez, se era algo para mostrar para o outro, se era algo em mim. Eu fui entendendo o que era essa questão do consumo, como que era a minha relação com o dinheiro, o que veio lá de trás dos nossos pais, que a gente traz, o que fazia sentido para mim. Então, esse meu processo de me conhecer foi fundamental também para eu transformar a minha relação com o dinheiro. Então, eu acho que trazendo isso, a primeira coisa é entender o que o dinheiro te representa, o que a compra representa para você. Então, o que é ter dinheiro? O que é comprar? O que é consumir? O que ele te representa? O que você vê? Como que é essa sua visão enquanto dinheiro? Ele faz parte do todo da sua vida? Ele é a prioridade da sua vida? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender como que é a nossa relação com o dinheiro, que entender onde ele também ocupa, que espaço que ele ocupa na sua vida. Além disso, entendendo onde o dinheiro, onde o consumo, onde o comprar se encaixam e o que representam para você, é entender como que você gostaria que fosse. Se você pudesse escolher ter uma relação ideal com isso, com o consumo, com as compras, com o dinheiro, como seria essa relação? Que lugar que o dinheiro entraria na sua vida? Que lugar que o ter entraria na sua vida? Outra coisa que me chama muito a atenção, que a gente tem percebido, é a questão do status, a questão do pertencimento, a questão dos grupos. Então, é sempre, eu tenho isso porque todo mundo tem. Então, não sei, todo mundo tem o celular X, então eu preciso ter esse celular X para me encaixar no grupo. A gente tem essa tendência de, às vezes, sem nem perceber, ir nesse efeito manada. Então, é parar e refletir. Tá, todo mundo tem. Mas será que é só isso que me faz pertencer a esse grupo? Será que eu também preciso ter esse telefone, por exemplo? Acho que é da gente trazer essa reflexão, sair do automático. Porque será que é só o ter? Será que é só o dinheiro? Será que é só o status? Acho que a gente precisa parar para pensar, porque às vezes o grupo não tem o elo só nisso, tem outras coisas. Às vezes é muito mais no ser, em quem você é, na relação que vocês têm, na amizade que vocês têm. Então acho que é trazer essa reflexão também. É só pelo outro ou é por mim também que eu quero comprar, que eu quero gastar, que eu quero usar meu dinheiro de X formas, enfim. Fazendo link com isso é entender o que faz sentido para você. Faz sentido eu ter esse celular? Faz sentido eu ter só porque o grupo tem? Então, acho que é fazer essa relação, sabe? Do que faz sentido para você, do que vem do externo, do social. Você tem que ter o carro do ano, você tem que ter o celular do ano, você tem que ter isso, você tem que ter o tênis da marca X, você tem que ter a bolsa da marca X. E será que faz sentido? Às vezes eu nem uso bolsa, às vezes eu trabalho de casa e nem preciso de uma bolsa, mas não, é colocado o que eu tenho que ter. Não, mais uma vez, eu gosto sempre de reforçar, não tô aqui falando para não ter, para não comprar, para não gastar, mas é uma questão de entender o que faz sentido. Faz sentido eu ter essa bolsa? Não, eu não uso bolsa, então talvez não faça sentido, mas talvez o tênis faça sentido, porque eu trabalho muito andando, ou eu gosto do estilo mais esportivo, eu vou usar bastante esse tênis, ok. O celular do ano eu preciso mesmo? Será que o celular que eu tenho já não está funcionando? Já não está suprindo as minhas necessidades? Ou não, eu trabalho com isso e o meu tá obsoleto, eu preciso desse porque tem um recurso X ou Y. Ok, então é da gente entender realmente o que faz sentido. E a gente se conhecendo, a gente fica muito mais fácil da gente entender o que faz sentido e o que não. E até de ter compras mais assertivas. É o que eu falei, não é pra gente não gastar, não é pra gente não comprar, mas é pra gente ter essas compras mais assertivas que fazem sentido e que a emoção não passe só quando, né, passou o cartão, acabou, já foi. Nossa, pra que eu fiz isso? Né, que não venha com essa culpa, não venha com esse peso, venha assim com a satisfação. Outra coisa que a gente precisa pensar é a questão dos vazios. A gente entende que todos nós temos os nossos vazios. A gente nunca vai se ver completo, talvez. E que talvez isso nos motive. Então a gente sempre quer alguma coisa, quer conquistar algo, quer ir além. Então, será que essa compra é para preencher algum vazio? Será que essa compra é para tampar algo que está ali dentro doendo? Será que é para sufocar algo, para colocar algo debaixo do tapete? Será que essa compra é o tapete para a gente esconder ali debaixo?
É preciso entender isso, porque não vai resolver, vai ser momentâneo. E isso talvez venha à tona, isso que a gente está querendo esconder, esses vazios, venha à tona de uma forma muito mais dolorosa, muito mais pesada e muito mais dura, de algum modo. Então, é entender, será que é para tampar alguma coisa? Será que no meu processo de busca de mim, será que não tem outra forma mais saudável de eu me entender, de eu me conhecer, de eu me preencher? Ou até de lidar com esses vazios de uma forma mais saudável? Porque nem sempre a gente vai conseguir preencher tudo. Então, como que eu aprendo a lidar com isso de uma forma mais saudável? Outra coisa, os gatilhos. Se eu compro, não sei, muita roupa e aí eu vou no shopping, tá ali, passo na frente de uma vitrine ou tem uma liquidação, o que que me dá esses gatilhos de às vezes eu nem tô pensando em comprar, sei lá, eu fui no shopping, resolver uma burocracia e aí eu passei na frente da loja e deu vontade e comprei. O que que me motivou a fazer essa compra? O que que me motivou a buscar esse item? Então, é entender os gatilhos. É ter um aplicativo no celular, que às vezes eu tô lá à toa e eu entro nesse aplicativo e acabo comprando coisas desnecessárias. Então, eu acho que é cuidar também desses gatilhos. Então, peraí, eu vou evitar, vou manter o foco, vou desinstalar o aplicativo, vou instalar só quando eu realmente precisar comprar algo, ou vou desativar as notificações. Às vezes a gente tá ali trabalhando, vem uma notificação de um aplicativo de que olha, tal item tá em promoção. E às vezes você nem precisava desse item, você nem pensava nesse item, mas só por estar ali a notificação e que a gente, né, tá em promoção, olha, né, você vai perder. E a gente vai lá e compra. Então acho que é entender esses gatilhos e transformá-los. Cuidar para que eles não nos levem, para que a gente não vá nesse automático. E entender também as nossas fraquezas. O que, que eu quero dizer com as nossas fraquezas? Às vezes a gente vai estar triste, mulher tem a questão da TPM, dos hormônios estarem a mil, é o que eu falei, de às vezes no que a gente gasta, é importante também entender isso, até para entender, minha fraqueza tá nisso, minha fraqueza tá naquilo, ou minha fraqueza tá num dia estressante, aí eu fico mais fraca e gasto, entender, né, onde que tá indo essa energia. O que que faz sentido e o que que não faz sentido. Então, a partir disso, trabalhar essas fraquezas e trabalhar no que eu gasto, sei lá, é com sapato, é com roupa, é com eletrônico. Por que que eu tô gastando tanto com isso? Onde está minha fraqueza em me levar e gastar com isso? Então, vou transformar. Se eu passava na frente de uma lojinha de eletrônicos todo dia, eu comprava uma bobeirinha, faz sentido? Não, então será que eu não consigo mudar minha rota? Como que eu lido com essa fraqueza de uma outra forma, de uma forma mais saudável, de entender realmente o que que faz sentido eu ter, né? Até essa questão do se conhecer, que é o que eu falei lá atrás, e eu bato sempre nessa tecla, de que a gente precisa se conhecer. Porque a gente se conhecendo fica mais fácil a gente entender as nossas fraquezas, entender os gatilhos, entender o que faz sentido, entender o que é benefício nosso ou não, entender onde realmente é uma compra assertiva e onde não, entre a diferença do fazer pelo outro, pelo status ou não, se é uma questão só do ter, onde que tá o ser nisso tudo, que eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio e a gente vê uma sociedade muito mais voltada para o ter, para o consumo, para o poder e não para o ser, pelas relações verdadeiras, pelas relações duradouras, pelas relações fortes, solidificadas, de apoio, de comunidade mesmo. Então a gente precisa se conhecer para entender isso, pôr na balança, né? Colocar as cartas na mesa e ter uma visão mais clara dessa relação com o consumo, com as finanças, com o dinheiro e entender o que é importante para você de fato. E por fim, mais duas coisinhas que eu queria colocar. Primeiro é ter visão de futuro. A gente pensando no longo prazo, nos nossos objetivos maiores, e eu acho que eu já até falei disso em outros vídeos, sobre a questão do imediatismo. Hoje a gente vive numa sociedade que tudo a gente dá o plim e acontece. A gente tá num momento muito imediatista, em que a gente quer as coisas para ontem. E aí a gente foca sempre no prazer imediato, mas lá na frente talvez o preço seja muito caro. Então a gente precisa também pensar em longo prazo. Qual é a felicidade lá na frente que eu quero alcançar? Qual é o objetivo que eu tenho lá na frente para alcançar? E às vezes focar nisso, ter foco, determinação lá na frente, de não buscar só o prazer imediato, mas ter essa visão a longo prazo, uma visão de futuro, para que você encontre o seu saudável no hoje e no amanhã. E, para finalizar, pedir ajuda se for necessário.
seja no processo de psicoterapia, seja com um amigo, seja com um parente, seja com você mesmo, no sentido de se ajudar. Eu acho que é não entender que é uma fraqueza, mas sim uma possibilidade, um refúgio, um respaldo. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho ou sozinha, então pode pedir ajuda, tá liberado para pedir ajuda e se for necessário, peça. Acho que é muito mais fácil levar com alguém ali te apoiando, te ajudando, do que sozinho. Não é fraqueza, não é vergonha. Então, se precisar, peça ajuda. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Espero também que tenha te ajudado de algum modo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra dica também, como que é a relação de consumo de vocês, como que é a relação com o dinheiro. Eu vou adorar conversar com vocês. E se vocês gostaram, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho também para não perder nenhum conteúdo nosso e compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga que talvez precisa refletir sobre isso também. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.